Olá, gente. Hoje eu vou apresentar um vídeo sobre da disciplina de prática de eletromagnetismo, referente ao experimento 1, relacionado à eletrostática. O nosso grupo é o grupo C, composto pela Carol, Ana Carolina, o Emanuel, o Felipe e eu, que sou a Laura. E o nosso professor é o Gerardo Piso. Eu vou falar sobre a história do eletromagnetismo, que começa na antiguidade, quando o eletromagnetismo começou de forma bem simples. Os gregos já observavam que o âmbar, quando atritado com um tecido, ele conseguia atrair pequenos pedaços de palha. Esse é o primeiro registro do que chamamos de eletricidade estática. Inclusive, a palavra elétron vem do grego, que significa âmbar. Após isso, na nossa linha temporal, como dá para ver no slide, em 1600, William Gilbert, por séculos, a eletricidade e o magnetismo foram estudados como fenômenos separados. Em 1600, ele publicou, e no caso ele mostrou que a Terra ela se comporta como um grande ímã. Isso foi um dos primeiros a distinguir claramente a eletricidade do magnetismo. Logo em seguida, é, Charles Coulomb formulou a lei que quantifica a força entre cargas elétricas, que é inclusive o tema central da prática que vamos fazer. Em 1800, que é o próximo na linha temporal, é, Alessandro Volta ele criou a primeira pilha, permitindo pela primeira vez gerar corrente elétrica contínua e controlada em um laboratório. Em seguida, é, Hans foi o primeiro que percebeu, quase por acaso, durante uma aula, que a corrente elétrica desviava a agulha de uma bússola próxima. Isso provou que a eletricidade e magnetismo estão ligados. A partir daí, Ampère desenvolveu a base matemática dessa relação. Logo em seguida, Faraday, em 1831, descobriu o fenômeno inverso, um campo magnético variável que pode gerar corrente elétrica. A indução eletromagnética, a princípio por trás de geradores, motores e transformadores até hoje. É, Logo após isso, entre 1861 e 1865, o Maxwell unificou tudo isso em quatro equações, mais ou menos, mostrando que eletricidade, magnetismo e até a luz são manifestações de um único fenômeno, que seria o campo magnético, eletromagnético. E por fim, é, é, Henrique comprovou experimentalmente a existência das ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell, abrindo caminho para rádio, TV e telecomunicações modernas. Pode pensar. Então, gente, eu vou ser a moderadora do fórum de discussões e eu começo. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Carol? Como ninguém se manifestou, então eu tenho uma pergunta para fazer para ela. Carol, sua concepção. Como a evolução histórica do eletromagnetismo, desde a descoberta de Ørsted e Faraday até as equações de Maxwell, mudou a compreensão científica da relação entre eletricidade, magnetismo e luz? Hum, a evolução do eletromagnetismo mostrou que a eletricidade, magnetismo e luz são fenômenos relacionados. O que significa que Faraday e eu esqueci o nome dele. Faraday demonstraram ligações entre eletricidade e magnetismo, enquanto Maxwell unificou essas descobertas em suas equações e concluiu que a luz é uma onda eletromagnética. Entendi. Muito obrigada, Carol. Vou passar para o próximo slide. Bem, falando agora sobre a invenção da lâmpada elétrica, né? Todo mundo associa isso unicamente ao Thomas Edison, só que tem assim, bastante gente que veio antes dele que influenciou, né, na descoberta da lâmpada elétrica. A gente tem o Humphrey Davy aí, em 1802. Ele teve os primeiros experimentos com iluminação elétrica
a lâmpada dele era chamada de lâmpada de arco elétrico. Só que ela era extremamente brilhante e era extremamente inviável, né? Era uma luz assim completamente fora do padrão. Era muita luz para pouco espaço. Então a gente teve, os estudos foram seguindo, décadas seguintes a gente teve alguns inventores e vários deles tentaram produzir a lâmpada por incandescência, não é? Então a gente chega aí, o Joseph Swan e o Thomas Edison, o desenvolvimento independente de lâmpadas incandescentes práticas. Ou seja, através do aperfeiçoamento de diversos experimentos já feitos antes, eles conseguiram chegar num filamento de alta resistência, né? Porque um dos maiores problemas era o filamento de dentro da lâmpada arrebentar por causa do calor, e um bom vácuo interno dentro da lâmpada. Porque com o vácuo, não é? Aliás, o vácuo ele vai diminuir a convecção, a perda de calor do filamento por convecção. Isso torna, né, a lâmpada bem mais eficiente do que como se ela tivesse oxigênio dentro, porque novamente o filamento ia esquentar, perder energia, né? É, Enfim, o Thomas Edison usou a tecnologia de vácuo, ele conseguiu um bom vácuo dentro do bulbo, e atualmente a gente usa nas lâmpadas incandescentes um gás inerte, a gente não usa mais vácuo, a gente faz uso de gás inerte. Como a lâmpada incandescente funciona? A eletricidade gera o efeito Joule, aquece o filamento, e o filamento aquecido ele gera luz visível. A gente tem essa equação aí, né? P igual I ao quadrado sobre R. O P é a potência dissipada em forma de calor, o I é a corrente elétrica ao quadrado, e o E é a resistência do filamento. Então, o que acontece, em termos mais técnicos? A corrente atravessa um filamento resistivo, energia elétrica é convertida em energia térmica pelo efeito Joule, elevando o filamento a temperaturas da ordem de milhares de graus. Nessa temperatura, ele passa a emitir radiação térmica, incluindo luz visível. E é isso. A invenção da lâmpada elétrica seguiu esse caminho até o Thomas Edison e as aperfeiçoações que a gente tem até hoje. Então, eu vou passar aqui. Muito boa explicação, inclusive. Fórum de discussão. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Manuel? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Bom, então, eu vou fazer uma pergunta. Manuel, como a invenção da lâmpada elétrica transformou a sociedade e quais desafios científicos e tecnológicos foram necessários para torná-la uma fonte de iluminação prática e acessível? Então, a invenção da lâmpada elétrica, ela transformou a sociedade ao permitir iluminação segura, contínua e independente da luz natural. Basicamente, a gente não usa mais vela por causa disso, né? Isso ampliou as Sim. atividades noturnas e impulsionou a industrialização. O pessoal podia trabalhar na fábrica apesar do escuro, não é? E para isso foram necessários avanços no eletromagnetismo, nos materiais e na geração e distribuição de energia elétrica. A gente vai falar mais sobre isso. Além do desenvolvimento dos filamentos mais duráveis e eficientes, como eu falei, evitando os filamentos arrebentarem dentro das lâmpadas. Ah, entendi. Então tá certo, eu vou passar para o próximo tópico. Eu vou falar sobre o experimento dos raios catódicos, que seria o tubo de Crookes, não sei falar direito. Começou com o William Crookes aperfeiçoando um tubo de vidro selado com a maior parte do ar removida, um vácuo parcial. Dentro havia dois eletrodos ligados a uma fonte de alta tensão, que seria o cátodo no polo negativo e o ânodo no polo positivo. Quando a tensão era aplicada, surgia um brilho esverdeado na parte oposta ao cátodo, como se algo saísse dele e viajasse em linha reta. Por isso que ficou, no caso, o nome raios catódicos. Logo em seguida, para provar que um feixe viajava em linha reta, Crookes colocou um tubo pequeno, colocou um tubo pequeno, um objeto em forma de cruz, e observou que ele projetava uma sombra nítida dentro da parede do tubo, exatamente como acontece com a luz. Depois ele colocou uma roda de paz no caminho do feixe e ela começou a girar. Isso demonstrou que os raios catódicos não eram apenas luz, eram partículas reais com massa que colidiam com a roda e a moviam. Após isso,
foi necessário aproximar os ímãs e placas eletrizadas do tubo, fazendo com que o feixe se desviasse tanto com os campos magnéticos quanto elétricos, sempre se curvando em direção à placa positiva, provando que essas partículas tinham carga elétrica negativa. É, foi usando esse tubo que, em 1897, Thomson mediu com precisão a razão entre a carga e massa dessas partículas, mostrando que eram muito menores do que qualquer átomo conhecido. E, no caso, ele batizou essa partícula de elétron. E foi essa descoberta revolucionária que, pela primeira vez, havia prova de que o átomo, que os gregos já achavam que era invisível, na verdade tinham partes internas. E esse resultado abriu caminho direto para o modelo atômico de Thomson. Pode passar. Novamente, alguém tem alguma pergunta para fazer relacionada ao tema? Eu tenho uma pergunta. Então pode falar. É, por que que nesse experimento o tubo precisava ser feito com esse vácuo parcial, quase sem ar lá dentro? Então, respondendo essa pergunta, as moléculas do ar, elas meio que atrapalhariam os movimentos dos raios catódicos, causando muitas colisões. Com o tubo em baixa pressão, os elétrons conseguem percorrer uma distância maior, praticamente sem colidir com moléculas do gás, tornando o feixe observável e permitindo estudar seu comportamento. Respondida a sua pergunta, Manuel? Respondido. Então, beleza. Então, vou passar para o próximo tópico. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta também sobre esse tópico da Carol. Então, Então, eu fiquei pode pensando fazer. aqui. Opa, obrigado. Como que esses experimentos de Crookes contribuíram para o desenvolvimento das ideias sobre a estrutura do átomo e como que isso abriu caminho para a descoberta do elétron? É, então, os experimentos de Crookes com raios catódicos mostraram que eles eram afetados por campos elétricos e magnéticos, indicando que eles eram formados por partículas carregadas. Esses estudos ajudaram a questionar a ideia de que o átomo era invisível e contribuíram para que Thomson identificasse o elétron posteriormente. Certo. Perfeito, obrigado. Então, eu vou passar para o próximo tópico que eu vou apresentar. Bom, o modelo atômico de Thomson, né? Como a Carol já explicou mais aprofundadamente sobre o tubo de Crookes, né? Você vê aqui que é emitida, né, uma luz e que ela muda de direção por conta da. Bem, tinha um bug que apareceu aí na tela. Enfim, que ele muda de direção, então os raios eles são desviados por conta da atração pelo polo positivo. Isso significa que, na verdade, existem esses microelementos que eles têm sim carga porque passam por esse processo, né? De atração ou de afastamento, né? Enfim, no com o tubo de Crookes, né? Observou que os raios sofriam desvios em campos elétricos e magnéticos, que os raios, né? Eles eram atraídos pela placa positiva, indicando partículas negativas, igual eu estava explicando, e calculou a relação carga-massa, mostrando que as partículas eram muito leves. E basicamente isso. Alguma perguntinha para mim? Eu tenho uma pergunta. Como o modelo de Thomson foi substituído poucos anos depois pelo de Rutherford, isso foi um fracasso científico? Não, o Thomson, ele usou corretamente os dados disponíveis na época, né? No caso, ele ainda teve essa descoberta muito importante, que contribuiu para o modelo atual, e foi um modelo consistente, só que teve um erro, que foi na geometria, né? A carga era carga difusa ao invés de carga concentrada. Mas a intenção central do átomo, da estrutura interna, estava correta, Entendi, muito obrigada. né?
Bem, agora vamos falar sobre o experimento da gota de Millikan. É um experimento que foi, assim, bem legal de pesquisar, inclusive. O que que ele queria fazer com o experimento? Descobrir a tal da carga elementar, E, o módulo, né, da carga de um elétron. Como é que foi esse experimento? A gente tem ali embaixo no canto inferior esquerdo a máquina que ele usou, né? E aqui a gente tem um diagrama para facilitar nosso entendimento. O que que ele fazia? Ele pegava um pulverizador, é basicamente aquele spray de perfume francês, que jogava óleo. O óleo, ele pegava uma carga negativa, as gotículas de óleo, por causa do atrito entre elas, e elas caíam. Como vocês podem ver, tem uma placa superior com carga positiva e uma placa inferior com carga negativa. Na placa superior, tem um furinho bem pequenininho para cair algumas pouquíssimas partículas do óleo, né, que foi pulverizado. E ali a gente tem uma fonte de raio-x e do outro lado o microscópio para que ele consiga ver. Então, o que aconteceu? O que que acontecia? Ele via que, ao cair entre essas placas que geravam um campo elétrico, as gotículas de óleo, elas caíam mais devagar, né? E com isso ele pensou no seguinte: se o campo elétrico está desacelerando uma partícula, eu consigo talvez fazer essa partícula parar, ao ponto de eu conseguir observar essa partícula parada praticamente. Passa aí para a gente ver as equações. Então, assim, a gente tem algumas equações básicas nesse quesito. O campo elétrico entre as duas placas, nosso E grande, a força elétrica sobre a gota, que é uma carga vezes o E lá de cima, e o peso da gota, a mais fácil de todas, né, que é a massa da gota vezes a gravidade. Para a gente chegar naquela equação igualada ali, a gente precisa entender o quê? A força elétrica sobre a gota, ela tem que ser igual ao peso da gota, para que uma anule a outra e ela fique parada. Então a gente vai dizer que a força elétrica é igual ao peso da gota. A gente chega aqui, Fe igual a P e QE, por consequência, é igual a mg. Passando tudo para o lado de lá, a gente tem o E para baixo, que sendo, na verdade, o E para baixo vai ser ao invés de ser o V sobre D, vai ser D sobre V, e a gente vai chegar naquela equação. E através de assim, diversas observações, ele conseguiu chegar numa conclusão interessante. Todas as cargas usadas, todas as medições, apontavam para múltiplos desse número E, que é a carga do elétron. Todos eram múltiplos desse, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E no seu artigo, ele publicou 58 observações tratando desses múltiplos e chegou nesse resultado quase redondo, né, que é essa carga do elétron. Novamente, ele fez medições ao longo de vários anos, mas em seu artigo científico sobre isso, ele publicou apenas 58 observações. Bom, agora está aberto para discussões diferentes ao tópico. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Manuela? Eu tenho uma pergunta. Millikan descartou parte das gotas medidas sem declarar isso claramente. O que isso nos ensina sobre ética científica? Então, mesmo com o resultado correto, né, hoje em dia a gente consegue aferir que esse resultado está correto, a falta de transparência dele sobre os critérios de exclusão que ele teve, porque ele descartou alguns, provavelmente, né, várias observações, isso gera o espaço para o viés de confirmação. O viés de confirmação, né, é basicamente você excluir aqueles resultados que vão contra aquilo que você acredita e você só pega aqueles resultados que são a favor daquilo que você acredita. Então, assim, quando você só pega esses resultados, você deixa de confirmar uma hipótese e passa a só defender ela de forma arbitrária, entende? Então, assim, isso que o cara fez não foi correto, apesar do resultado dele ter sido correto, entende? Sim, sim, muito obrigada. Realmente, o cara tava, realmente fez isso, foi que sacaneou. Mas enfim, vamos pro próximo. Próximo tópico. Perfeito. Agora falando sobre o experimento de Stern-Gulati, pode passar, por favor. Nesse contexto, havia um modelo
que era o modelo de Bohr-Sommerfeld, e ele previa uma coisa que para o Otto Stern, era uma coisa um pouco que não fazia muito sentido. Ele previa o seguinte: ele previa que os átomos em um campo eletromagnético, o momento angular dele, quer dizer, a rotação dele em torno do próprio eixo, deveria acontecer de algumas formas específicas e não de forma totalmente aleatória. Isso, para o Stern, era algo um pouco estranho, né? Então ele queria fazer um teste para verificar se era realmente isso que era observado na prática. Então ele criou esse objeto aí. Esse objeto ali a gente tem um forno que ele aquece ali a cerca de 1000 graus Celsius, que ele evapora prata, né? Prata metálica. E essa prata evaporada ela vai produzir um pouco de átomos, né? Que vai produzir feixes de átomos nêutrons. Também tem essa caixa aí. Essa caixa é um grande bloco eletromagnético, né? Então, quando os feixes passarem por aí, esse campo ele vai gerar um momento angular em torno desses feixes de átomos de prata, e eles vão sair disparados ali para essa placa, né? Para essa placa aí se eu não me engano, essa não é de vidro, acho que é uma chapa metálica, eu não lembro exatamente. Mas aí o que que ele esperava observar, né? De acordo com o modelo atual, ele deveria observar que iriam aparecer ali feixes desses elétrons aí da prata, e esses feixes deveriam aparecer sempre em números ímpares, então 1, 3 e por aí em diante. Só que aconteceu algo um pouco curioso, na verdade. Assim que ele realizou o experimento, o que ele observou, na verdade, foi esses dois pontinhos que você vê aí nessa imagem, que é um pontinho em cima e embaixo. Então, o que ele encontrou, na verdade, era até fora do modelo atual. E não tinha ali uma descrição que descrevia, né, o que isso aconteceu. Acontece, né, que o que a física clássica iria descrever seria um feixe reto ali, já que os elétrons vão passar por ali todos desordenados, e ali com o passar do tempo vai ter uma certa ordenação e uma quantidade ali constante vai passar por toda a direção ali da chapa. Só que o que ele observou, na verdade, foi esses dois pontinhos, né? Metade dos elétrons iam para cima e metade dos elétrons iam para baixo, né? Então, ele estava tentando provar, fazer uma verificação sobre algo e acabou chegando em outra coisa totalmente aleatória. Na verdade, o que ele fez foi descobrir um novo, uma nova propriedade desses átomos, que é o spin, né? Todo elétron, né? O elétron ele possui um momento angular intrínseco, que é chamado de spin, que vale 1/2, vale meio, né? E ele só admite duas projeções, ou para cima ou para baixo. Por isso que ele observou só um ponto em cima ou um ponto embaixo. Um elétron tinha um ponto em cima, o outro um ponto embaixo, ali distribuído ali de forma praticamente igual. E ele observou isso acontecer na prática, né? Algo que ele descobriu sem querer e que ninguém nunca tinha observado antes. Então, que é uma grande coincidência aí, né? É uma história bem, bem engraçada. E isso é sobre o experimento de Stern-Gellert. Então, fica aberto aí a perguntas. Passar aqui. Certo. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Felipe? Eu tenho, não é bem uma pergunta. Assim, ô Felipe, então, no geral, o que que esse experimento provou que a física clássica não permite explicar? Que a física clássica não permite explicar. Não conseguia explicar, né, durante o experimento. Uhum. Tá. Ele mostrou, né, que as propriedades do átomos não admitiam ali que ele assumisse qualquer orientação livremente, mas apenas alguns estados específicos. Pela física clássica, né, esperava-se. Ô, Laura, ou foi mal? A Laura estava rindo ali, eu me perdi, né? Deixa eu falar de novo essa resposta aqui. Tem problema não, eu corto, viu? Pode fazer aí. Beleza. A Laura ficou muito engraçada. Quer dizer, deixa eu desligar a câmera por um momento. Calma aí. Tá. É, Na verdade, né, esse experimento mostrou que certas propriedades dos átomos não podem assumir quaisquer orientações livremente.
mas apenas alguns estados específicos ali. Pela física clássica, né, esperava-se que uma distribuição contínua, né, como a gente viu na imagem, uma linha reta ali de átomos, se a Laura quiser voltar para mostrar. Mas isso era o que a física clássica esperava, né, aquela distribuição contínua. Já, né, o que ele encontrou, na verdade, foi esse tipo de feixe aí. Na verdade, o que ele encontrou é algo que, na verdade, é um detalhe que se esconde no mundo quântico, né? E por isso que é tão impressionante isso daí. E como a gente sabe, né, o mundo quântico não é tão bem descrito pela física clássica que a gente conhece, pela física newtoniana e tudo mais. Respondida essa pergunta, Manuel? Sim, senhora. Eu ia até fazer uma pergunta pro Felipe, mas ele meio que já respondeu a pergunta durante a apresentação, né? Perfeito. Eu ia perguntar como o experimento, né, do STEM revelou a quantização do momento angular, mas ele já falou sobre está relacionado a descobrimento dos spins e etc. Uhum. Então, eu vou passar para o próximo tópico. Perfeito. Esse próximo tópico também sou eu que apresento. Já dando um contexto aqui, né? Nessa época, em 1909, né, bem na antiguidade, o modelo atômico que era aceito, né, a forma que eles imaginavam o átomo, era o de Thomson, e é esse desenho aí que está apresentado na tela. Eles gostavam de chamar de pudim de passas, porque eles assumiam ali, achavam que o elétron era um bocado de cargas positivas e negativas distribuídas aleatoriamente em um volume, né? Não aleatoriamente, na verdade, uniformemente dentro de um volume. E essa é uma previsão que é bem específica e testável, né? Porque o que acontece? Se a carga está ali, se a carga positiva, né, ela está diluída aqui por todo esse átomo, né, por todo esse volume, o campo elétrico em qualquer ponto aqui é um campo elétrico fraco. Então, por exemplo, se a gente tentar atravessar esse átomo com uma partícula pesada e rápida, né? Essa partícula que eu estou atravessando, ela não deve sofrer nenhum tipo de movimentação, nem nenhum tipo de desvio muito brusco, já que a gente tem um campo elétrico fraco, né? Pela distribuição de cargas, ele deveria só sofrer ali, se movimentar um pouquinho quando ele está atravessando esse átomo aí. E Rutherford, ele foi fazer um teste, pensando nesse modelo, né? Você pode passar, por favor? Que mostra um pouco sobre a montagem desse teste. Então, tinha uma fonte que estava jorrando partículas alfa e ela jorrava essas partículas alfa numa folha de ouro. Só que não é uma folha de ouro tão comum. Essa folha de ouro é uma folha de ouro batida que ela foi comprimida, né, até ela ter poucos milionésimos de milímetro. Então, tipo, o que tinha ali de ouro era algumas centenas de camadas de átomo. Então, é uma folha de ouro extremamente fina, né? Muito, muito fina. E o ouro foi escolhido por ser um material muito maleável e tudo mais, ele conseguia ser comprimido até essa espessura, né? E tinha ali em volta, né, um detector que, qualquer ideia, a partícula vai ser lançada até a folha de ouro, ela bateria ali e seria refletida, né, para algum local. O que era esperado, né, era esses feixes aí atrás, né, da folha de ouro, já que os átomos eles passariam por ali, né, e não teriam um desvio muito grande. Então, o que era esperado é apenas esses valores essas trajetórias, né, atrás da folha de ouro. Só que o que aconteceu? Na verdade, algumas dessas partículas, elas praticamente se desviavam completamente ali da trajetória, como a gente vê ali, algumas indo para trás, né? E isso fez com que o Rutherford questionasse um pouco, né, o motivo disso acontecer. A gente observa ali, né, na imagem, na parte direita, que já com o modelo atual, né, dos átomos, o que acontece quando esse feixezinho bate? Se ele passa fora do núcleo do átomo, ele não se desvia. Então, ele praticamente ali segue reto, né? Mas quando o feixe coincide exatamente com o núcleo desse átomo, ele tem ali, né? Imagina quase como duas cargas ali positivas, né?
encontrando com a outra, a repulsão é enorme, então ela volta completamente ali para trás. Então, um fato interessante é que ele observou tudo isso a olho nu, então ele lançava os feixes, e para cada feixe ele observava onde que batia ali no anteparo. Então foi algo muito interessante mesmo, e foi ele quem, depois de fazer esse experimento, né, que criou ali o novo modelo do átomo, né? Então, esse foi o experimento de Rutherford. Eu creio que esse modelo foi tão importante, né, que ele, quando ele fez um novo modelo do átomo, se eu não me engano, ele até recebeu um Oscar. Eu deixei anotado, mas eu não estou encontrando aqui agora. Mas pode passar. Esse é o modelo, né? O modelo de Rutherford, que foi o modelo que ele propôs depois. E que é um modelo conhecido até hoje, né? A gente tem um núcleo ali. E, gente, algo interessante, né, é que o núcleo ele é tão pequeno comparado a esse raio, né, que os elétrons orbitam aí, tipo, tão, tão, tão pequeno que por isso que nos experimentos dele era tão raro acontecer de um dos feixes baterem no núcleo. Era em torno de 1 em 8.000 experimentos, né, que isso acontecia. Para mostrar o quanto que esse núcleo realmente é muito pequeno e é difícil de ser acertado ali. Agora eu finalizo e abro para as perguntas. O experimento de Rutherford. Então, alguém quer fazer alguma pergunta para o Felipe? Então, eu vou fazer minha pergunta. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, Felipe, como o experimento de Rutherford, ao observar o desvio de partículas alfa, levou à descoberta de que o átomo possui um pequeno núcleo concentrado e carregado positivamente? Tá, o que que acontece, né? Primeiro que o que ele lançava ali eram partículas alfa, que são partículas carregadas positivamente, né? Cargas carregadas positivamente. Então, quando ele lançava, né, em torno de 1 a cada 8.000 vezes, ele percebia que ele reparava que havia essa repulsão drástica ali que acontecia, né? Do nada ele voltava praticamente ali na direção oposta. Então, analisando isso, ele pensou, pô, se é tão raro assim, né, isso acontecer, eu imagino então que o átomo seja composto, na verdade, por principalmente de espaço vazio, por isso que na maioria das vezes meu feixe ele passa reto, e que dentro dele, lá no núcleo do átomo, ele é carregado positivamente, por isso que acontece essa repulsão, né? E que é duas cargas positivas indo na mesma direção, que eles se repulsam aí. Então, foi esses dois pontos que fez ele entender isso, né? Que possui um núcleo concentrado e que ele é carregado positivamente. Ah, faz bastante sentido. Obrigada. Por É, nada. Bom, agora eu vou apresentar, falar um pouco sobre César Lattes. Foi muito interessante, fazer essa pesquisa, porque eu realmente não sabia quem era, mas a gente vê muito esse nome, né? Lattes, currículo Lattes, etc., né? Então, eu vou falar um pouco sobre ele. Bom, César Lattes, ele foi um físico brasileiro, formado em Física e Matemática pela USP. Ele se especializou em raios cósmicos e na Inglaterra trabalhou com Cecil Powell e Giuseppe Occhialini. A maior contribuição de Lattes na ciência, na física, foi a participação dele na descoberta do meson pi, o pio, né? Muito importante para o desenvolvimento da física de partículas. E toda a contribuição de Lattes gerou uma grande controvérsia, né? O trabalho dele, né, foi tão importante para a física, então, não é porque ele não ganhou o Nobel quando ele foi indicado. E isso acontece que ele foi indicado, né, para o Nobel de 1950, só que o Nobel, na verdade, ele foi concedido ao Cecil Powell, né, por sua contribuição ao desenvolvimento do método fotográfico e às descobertas relacionadas ao meson. Basicamente isso, uma pessoa muito importante. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Eu Obrigada. gostaria de fazer uma pergunta com relação ao que você acabou de falar. É, você havia falado sobre o porquê ele não foi, né? Ele não ganhou o Nobel, mas o que isso revela com relação à distribuição de crédito científico? Bom, a verdade é que por mais que o Lex, né, ele foi essencial na equipe de, de pesquisa, o prêmio foi dado para o Cecil Paulo porque ele era o líder da pesquisa, né? E antigamente era muito comum você dar o prêmio para quem estava liderando a pesquisa. Então, por conta disso, o Lex não ganhou o Nobel e esse o Nobel foi dado para o chefe, né, para o líder da equipe. Basicamente isso. Respondi sua dúvida, Sim, muito obrigada. né? Perfeito. Agora falando sobre esse LHC. Esse LHC, Large Hadron Collider, ele é um anel de 27 quilômetros de circunferência, enterrado a cerca de 100 metros de profundidade, então é bem fundo e muito grande. Lá na França e na Suíça, né, na fronteira entre esses dois países, e essa é simplesmente a maior máquina já construída pela humanidade. Você pode passar, por favor? A ideia por trás dessa máquina é você testar na prática essa equivalência aí de energia igual a massa, né? A equivalência, na verdade, entre massa e energia, de Albert Einstein. Você, nessa máquina, né, a lógica é que você vai colocar partículas lá dentro, vai acelerar elas o máximo que você puder e fazer elas colidirem ali. Então você vai ter partículas com muita energia e no momento de sua colisão, a ideia é que elas podem se materializar. Você transformar literalmente energia em massa, né, em partículas, que não existiam ali antes. Inclusive algumas partículas muito pesadas, né? E assim, uma coisa que acontece, né, que é interessante nesse LHC, é que ele tem vários estágios ali de aceleração nas suas partículas. Então, não é simplesmente um só local, né? Ela começa acelerando de um certo ponto e depois vai passando por outros dispositivos até que ela entra de fato no LHC, que é lá quando faz o exponencial do negócio, né? Que ela acelera de vez ali e fica algo muito, muito, muito rápido, né? E algo que é muito interessante para você conseguir fazer com que esse seu feixe, né, consiga fazer essa curvatura, você precisa de milhões aí, milhares, na verdade, de ímãs ali supercondutores para fazer com que esse feixe consiga desenvolver essa curva, né? Desenvolver essa curva daí. E o que acontece, né? Os feixes, eles se cruzam. Pode passar, Laura. Eu acho que tem alguma imagem um pouco melhor para deixar aí enquanto a gente está falando. Na verdade, volta lá para primeiro, por favor. Os feixes, eles se cruzam em quatro pontos diferentes, né? E cada um deles é um detector. Cada detector são construídos em camadas concêntricas, né? Como se fosse uma cebola. E cada um analisa ali um pouco o feixe que está passando ali, né? Analisa aquelas colisões. Uma dá o calor, mede a energia. Tem que fazer toda uma análise ali dos impactos que acontecem ali entre esses feixes, né? E outra coisa interessante é que tem tantos cruzamentos ali por segundo que você não consegue nem armazenar isso no computador. Você tem que ter uma inteligência ali que vai definir o que que eu quero guardar e o que eu não quero de dados, né? Porque é tantos dados acontecendo em tantos instantes que você não consegue guardar em armazenamento. É um trem muito louco. Então você tem que definir o que você quer ali e o que você não precisa. É, Pode passar lá para o último slide. Agora falando um pouco sobre essa parte de simulação. Nesse LHC, a simulação ela não é algo só para você testar se está funcionando para depois testar. A simulação ela faz parte do resultado final ali que você obtém do, do que você tem, né? É, eu gostaria que você abrisse esse OPhysics aí. O professor pediu para acompanhar algumas simulações, eu trouxe algumas mais simples e algumas um pouco mais complexas. Essa daí, você consegue ver como que funciona uma partícula, né? Como que ela se locomove. Você pode apertar em Start, por favor.
E aí tem um campo aí eletromagnético e ele faz a curvatura dessa partícula, né? Se você aumentar a velocidade, aumenta a velocidade, por favor. É. E aí, se você dar o start novamente, ela vai desenvolver aí uma curva um pouco maior, né? E aí você imagina isso ali na velocidade ali que muito, muito, muito alta. E é algo que você tem que fazer com que ele faça aquele raio ali, né? Então, algo que tem que ser de fato ali muito bem trabalhado na questão dos ímãs e tudo mais. Na outra simulação, você consegue ver, essa daí talvez demore um pouco para abrir, ela mostra um pouco de como que é lá dentro desse local, né, do LHC, e é bem interessante porque você consegue ver a complexidade ali que é o objeto ali, né, a construção. Só esperar carregar aqui. Tá bom. Ah, não, deu certo. Aí. Esse aí é um objeto, um espaço cortado, né, desse tubo aí, que serve que tem as camadas de fora, as camadas de dentro, a camada interior. Você consegue, o que está registrado aí é um impacto, né, entre dois feixes ali, e você consegue, ali embaixo nas opções, tem um mousezinho ali, que você consegue clicar nele, você consegue clicar em algum objeto, qualquer coisa, daí literalmente ver os dados do que aconteceu nessa simulação, né? Se tentar clicar, por exemplo, no feixe, você consegue ver a questão de energia dele e tudo mais. É bem interessante. É, Aí você consegue ver algumas informações e é bem interessante isso daí. Por fim, agora, para a parte mais importante, né, da simulação, é como que eles utilizaram isso daí para calcular que eles chamam de Bóson de Higgs, né? Pode passar, por favor. A descoberta, o que acontece? Se você ver esses gráficos aí, você vai observar que o que acontece? Eles foram fazer ali uma simulação sobre o que deveria acontecer, né? Eles, utilizando ali as leis que eles conheciam e tudo mais, eles fizeram uma simulação para ver o que iria acontecer. A gente vê nos gráficos de cima essa simulação como uma linha azul constante, né? Só que quando eles fizeram alguns testes, eles viram, na verdade, que não aconteceu da forma que a simulação tinha previsto. Então, a simulação aqui, ela é meio que para fazer assim, vamos fazer uma simulação do que nós entendemos, de como as coisas funcionam, e depois pegar os nossos dados e comparar com a simulação, para ver se tem alguma coisa ali discrepante. Então, através dessa simulação, eles foram capazes de identificar, né, de acordo com dada essa discrepância entre a simulação e os dados observados, que houve ali essa agitação que a gente consegue ver nos gráficos de baixo, e o que eles descobriram aí foi um bóson de Higgs. Bóson de Higgs são partículas que não apresentam carga elétrica e têm um spin igual a nulo, né? Um spin nulo, que é aquele negócio que eu havia falado mais cedo, de que uma partícula ela tem um spin de 1/2 que pode ser ou positiva ou negativa, né? Então, descobriram essas partículas através, né, utilizando um pouco da simulação e o LHC, descobriram essas partículas que não apresentam carga elétrica e também têm um spin nulo. Por fim, né? E na verdade eu finalizo aqui essa apresentação da LHC e fica aberta a perguntas também. Bom, alguém tem alguma pergunta para o Felipe? Eu tinha até pensado em uma pergunta, mas deu para entender direitinho. Você explicou, então vou acabar não fazendo pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então vamos prosseguir. Bem, falar agora sobre o efeito Casimir. O Casimir, né, Hendrik Casimir, ele previu que duas placas condutoras eletricamente neutras e colocadas extremamente próximas uma da outra sofreriam uma força de atração, mesmo sem carga elétrica mensurável. A explicação usual parte do fato de que, na teoria quântica, o campo eletromagnético possui flutuações mesmo no menor estado de energia possível, né? O vácuo quântico, o chamado vácuo quântico. Passa aí para a gente poder ver o experimento.
Então, o que que ele fez, né? É, ele pegou duas placas neutras, sem carga, e aproximou elas na ordem dos nanômetros, né? E segundo a previsão dele, quando ele coloca essas placas extremamente próximas uma da outra, novamente na casa dos nanômetros, essas placas seriam atraídas de alguma forma, né? De uma forma simplificada, a gente pode falar o quê? Esse fenômeno ele é explicado pelas partículas virtuais e as flutuações no vácuo quântico. Como vocês podem ver na imagem da direita, são assim, é uma tentativa de visualizar o que seriam, né, essas partículas virtuais. Elas não de fato são partículas reais, no sentido de ser um átomo visível, mas são variações no vácuo. É algo extremamente interessante porque é até difícil de entender. A física clássica, ela não compete a isso, né? É, Enfim, ele fez o teste dele e ele chegou na conclusão de que de fato isso acontece. Pra vocês terem noção do quão forte, aliás, do quão pequeno tem que ser isso, e do quanto a aproximação altera essa força, se você diminuir a distância das placas, que já estão a nanômetros, pela metade, essa força de atração, ela aumenta 16 vezes. Então, assim, a distância reduz pela metade, a força aumenta 16 vezes. Então, assim, pode parecer algo meio fora da casinha, em que situação a gente usaria duas placas tão perto uma da outra ao ponto desse efeito ser prejudicial ou influenciar em alguma coisa, não é? Mas hoje em dia, na vida real, nas aplicações diárias, isso ocorre, né? Esse efeito tem que ser calculado, principalmente quando você vai mexer com nanotecnologia, não é? E nanoeletromecânicos. Porque como o próprio nome diz, são nanômetros, né? E como eles são muito próximos uns dos outros, esse tipo de atração pode ser prejudicial no sentido de, às vezes, grudar um componente microscópico no outro, entende? Então, atualmente, o problema causado por isso aí é justamente nas aplicações da nanotecnologia. Sobre esse efeito Casimir, é isso? Estou aberto a perguntas. Eu tenho uma pergunta. O efeito Casimir ele já foi utilizado por defensores de energia livre para alegar que isso seria impossível extrair energia infinita do vácuo quântico. Por que isso é fisicamente impossível, apesar do efeito ser real? Então, né, o efeito Casimir, ele só vai gerar uma força de atração entre as placas, né? Não é uma energia que dá para você utilizar de maneira contínua. E separar as placas de novo, o efeito Casimir puxou as placas, vai ter uma energia. Para você separar essas placas, você vai ter que gastar exatamente a mesma energia que teve que ser usada para acoplar as placas, né? Então, assim, o efeito existe, só que é finito e não é cíclico. Então, assim, é aquela história do motor infinito, né? Isso fere algumas leis da termodinâmica e é inviável, é impossível. Obrigada. Eu vou falar agora um pouco sobre o ADMX, no caso, e vou começar explicando o que que é um axion. O axion, ele, no caso, o ADMX, ele é um dos experimentos mais sensíveis, no caso do mundo, com relação à procura de uma partícula chamada axion, que ela foi proposta para resolver um problema teórico da física de partículas, que também se tornou um dos candidatos mais fortes para explicar a matéria escura, que compõe cerca de 85% da matéria do universo e nunca foi observada diretamente. É, o, o princípio, no caso, ele se baseia numa ideia de um físico chamado Pierre, que se colocarmos uma cavidade ressonante de microondas dentro de um campo magnético extremamente intenso, um áxion que passe por ali tem uma pequena probabilidade de se converter em um fóton de microondas detectável. É, com relação à detecção, o sinal é extremamente fraco. Por isso, o experimento utiliza temperaturas criogênicas e amplificadores de baixíssimo ruído.
incluindo amplificadores paramétricos, operando próximo ao limite quântico. É, o ADMX ele foi o primeiro experimento a alcançar sensibilidade no regime DFSZ em uma faixa relevante de massas e continua sendo um dos experimentos mais sensíveis na busca por áxions de matéria escura. No caso, nos últimos anos, a colaboração publicou resultados cobrindo diferentes faixas de massa, mas até agora nenhum áxion foi detectado, mas a busca exclui regiões do espaço de parâmetros e a colaboração continua operando e planejando upgrades. Pode passar. Eu estou aberta a perguntas. Foram discussões abertas. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer. Então, eu queria saber se você acha que vale a pena continuar investindo nesse tipo de ideia e tal. É, sim, mesmo sem detectar o Axion, o ADMX elimina faixas de massa possíveis e gera informações úteis. Além disso, o Axion tem forte motivação teórica, porém é importante manter outras pesquisas sobre a matéria escura também. Certo, então vou passar para o. Pode passar para o próximo? Alguém mais quer fazer pergunta? Tá certo. Perfeito. Agora falando aqui sobre como que a gente pode ver um átomo, né? Uma pergunta um pouco aleatória. Acontece que nos nossos microscópios padrões tem a gente esbarra em um problema que a gente não consegue ver detalhes menores do que metade do comprimento da onda que a gente está utilizando para iluminar ali o nosso objeto. Isso é algo que é uma barreira mesmo ali, a gente não consegue ver menos, né, dessa metade do comprimento de onda. E o comprimento de onda da luz visível, ela é muito maior do que um átomo. Então a gente não consegue, através de um microscópio comum, observar dessa forma um átomo, né? E aí qual que foi a ideia, né? Qual que foi a ideia? Broglie, ele teve uma ideia que ele teve que utilizar uma base, né? A base dele era o seguinte: se a luz tem comportamento de partícula, a partícula tem um comportamento de onda. E a gente sabe que o comprimento de onda do elétron fica menor quanto mais rápido ele for. Então, qual foi a ideia dele? Eu vou colocar aqui uma voltagem, uma tensão muito alta, em um elétron e vou utilizar ele para iluminar o que eu estou querendo ver, né? A minha amostra. Então, a gente vai ter um elétron ali que vai estar super rápido e como ele está super rápido, o comprimento de onda dele vai ser muito pequeno. E aí sim a gente consegue utilizar essa luz que é gerada para observar ali a nossa amostra de átomo, né? Esse é chamado microscópio eletrônico. Ele foi criado em 1931. A segunda saída, né, é essa máquina grandona que a gente está vendo na direita. Ela é um pouco diferente a ideia, em você ter uma lâmina super afiada e você não vai ver o átomo de verdade. Você vai aproximar essa lâmina, né, a ponta dela, bem próxima ali do átomo, e isso vai gerar uma carga ali que vai ligar a lâmina com o átomo que você está ali analisando, com a sua amostra. Isso vai gerar uma espécie de. Você vai conseguir gerar através, né, do desenho que a sua faca for fazendo, essa corrente for fazendo, né, essa corrente que for da lâmina para o átomo, você consegue gerar meio que uma nuvem ali, uma, não uma imagem, você não consegue ver exatamente o átomo, você consegue gerar uma nuvem ali do que está acontecendo. É um pouco difícil de se imaginar isso acontecendo, mas assim, é possível e tanto que a empresa que fez essa máquina conseguiu utilizar ela para movimentar ali alguns átomos e escrever a logo da empresa ali na amostra deles, né? Que é algo um pouco bem interessante. Passando agora para o próximo slide, tem o que chamamos de efeito fotoelétrico.
aparentemente não tem muito a ver, mas na verdade tem sim. É através do efeito fotoelétrico que a gente conseguiu descobrir que que a luz ela age tanto como onda, tanto como partícula, né? E foi através desse princípio do efeito que foi descoberto pelo efeito fotoelétrico que Bug, no futuro, conseguiu utilizar, né, para fazer o microscópio eletrônico, que tinha que se basear nessa base, né, de que a onda é uma partícula, a partícula também se comporta como uma onda. Então, o efeito fotoelétrico ali se liga com a gente observar um átomo, né? O efeito, a descoberta do efeito fotoelétrico se liga diretamente ali do que Bug utilizou para criar ali o primeiro microscópio eletrônico que a gente consegue utilizar para ver os átomos. São duas coisas aparentemente bem diferentes, mas que ligam, né, para a mesma coisa. Passando aí, eu acho que eu deixei mais uma imagem, só falando um pouco sobre isso, né? Desse princípio que fez tudo isso ser possível, que é essa relação, né, entre onda e partícula, sendo a luz as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Por fim, agora eu abro a perguntas novamente. Quem quiser, está aberto. Eu tenho uma dúvida. Como o STM vê os átomos sem luz e nem contato físico? Então, essa daí é um bem, aqui normalmente o pessoal mais tem dúvida mesmo, ela ocorre por meio de tunelamento quântico, né? O elétron tem a probabilidade não nula de atravessar uma barreira ali que classicamente ele não deveria cruzar. É que isso vai gerar uma corrente que é sensível à distância. O efeito fotoelétrico mostra o comportamento igualmente sem um análogo clássico, né? Ambos só fazem sentido no mundo quântico. Então, por isso que é um pouco complicado ali de imaginar isso tudo. Respondida? Sim, muito obrigada. Por nada. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre o modelo padrão da física de partículas. Primeiro, a gente vai ter as partículas elementares, que são partículas que não apresentam estrutura interna conhecida, se dividem em leptons e quarks, né? Fazendo analogia aqui à figura, né, que a gente tem essa figura que representa o modelo padrão da física, você vai ter que aqui em laranja são os quarks e aqui em verde são os leptons. Os leptons incluem o elétron, o muon, o tau e seus respectivos neutrinos. Não possuem estrutura interna conhecida. Agora, os quarks e os hadrons, os quarks e os hadrons. Tá. Os quarks são partículas elementares, mas não são encontradas isoladamente. Eles formam os hadrons, que podem ser baryons, formados por três quarks ou três antiquarks, ou mesons, formados por um quark e um antiquark. Tá. É, eu não coloquei nesse slide específico, mas a gente também tem os bósons de calibre, né? E os bósons de Higgs. Tá? Como isso funciona, né? Bom, essa grande variedade de partículas observadas resulta em grande parte das diferentes combinações de quarks, que formam partículas compostas chamadas hadrons. O modelo padrão descreve as partículas elementares como quarks e leptons, além dos bósons, enquanto os hadrons são partículas compostas formadas por quarks. Então, é basicamente isso, né? Aqui falando um pouco, eu tinha falado sobre figura, mas mostrando aqui direitinho, né? Essas são as partículas que compõem o modelo padrão. A gente tem aqui, né, o laranja os quarks, em verde os leptons, em azul os bósons de calibre e assim entre os bósons de Higgs. E essa é a importância do modelo padrão da física de partículas. É isso. Alguém tem alguma pergunta para mim? Eu tenho. Tem. Ah, por que usar um modelo que se sabe, se tem certeza que está incompleto? Certo. Bom, primeiramente, né? Nenhuma teoria física ela é totalmente completa.
nem a newtoniana, ainda muito usada. As lacunas do modelo padrão funcionam como mapa para orientar novas pesquisas, não como motivo para abandoná-lo. Faz sentido? Faz sim. Então, eu vou passar para a próxima. Eu vou falar sobre o teletransporte quântico, que é um dos fenômenos mais contraintuitivos da física, mas é importante deixar claro que ele não transporta a matéria de um lugar para o outro. O que é transportado é a informação, no caso, o estado quântico de uma partícula para outra, que pode estar a quilômetros de distância. É, Como pode ver na imagem, no caso, a Alice e Bob, eles compartilham um par de partículas entrelaçadas, e a Alice tem uma terceira partícula, cujo estado quântico quer teletransportar, mas ela não consegue medi-lo diretamente. Pois isso destruiria, no caso, que seria o teorema da não clonagem. Em vez disso, faz uma medida conjunta espacial, no caso, que seria a medida de estado de Bell, que entre essa partícula e sua metade do par entrelaçado, essa medida ela gera 2 bits clássicos enviados a Bob por um canal clássico comum. Por isso, o processo não viola a relatividade. Ao receber 2 bits, Bob aplica a correção correta e a sua partícula assume o estado original da partícula de Alice. Em 1997, foram realizadas as primeiras demonstrações experimentais independentes do teletransporte quântico, pelos grupos de Anton e Francisco. É, Em 2017, o satélite chinês Mícios foi utilizado para demonstrar teletransporte quântico entre uma estação terrestre e o satélite, alcançando distâncias de até aproximadamente 1.400 quilômetros. Posteriormente, os experimentos como mísseis contribuíram para demonstrações de redes quânticas que, enfim, com relação às aplicações, mais recentemente o foco mudou para redes metropolitanas, no caso que seria teletransportar estados em fibras urbanas já instalados, com boa fidelidade em taxas cada vez mais altas. Isso é essencial para viabilizar no futuro uma verdadeira internet quântica, capaz de conectar computadores quânticos e garantir comunicação segura baseada nas leis da física. Pode passar? Bom, Eu estou. pode falar. É, eu estou aberta a perguntas. Bom, eu tenho uma dúvida. É, assim, a gente tem o conceito comum, né, de teletransporte, de fazer realmente, né, teletransportar, né, matéria física, né, uma pessoa teletransportar para outro lugar. No caso, isso é uma ideia meio que do senso comum, de filmes, séries, etc. Tendo isso em mente, eu gostaria de saber como o experimento do teletransporte quântico permite transferir o estado quântico de uma partícula para outra sem transportar fisicamente a própria partícula. O teletransporte quântico ele utiliza um emaranhado quântico e a comunicação clássica para transferir o estado quântico de uma partícula para outra. A partícula original ela não é transportada, apenas as informações quânticas são reconstruídas na outra partícula. Entendi. Consegui. Faz bastante sentido. Deixa eu passar aqui. Bem, vamos falar agora sobre as tecnologias inovadoras para geração e transmissão de energia limpa e sustentável. Vamos ver a aplicação do eletromagnetismo nisso, né? Trouxe aqui os 3 exemplos, acho que mais clássicos assim de energia renovável, fácil, que a gente vê bastante. Turbinas eólicas, né? Através da energia eólica, energia solar e as turbinas submersas, que funcionam basicamente da mesma forma que as turbinas eólicas, né?
Na energia eólica, o vento movimenta as pás da turbina, faz girar o eixo de um gerador, e esse movimento provoca uma variação de fluxo magnético através de uma das bobinas do gerador, e por causa da indução magnética de Faraday, é gerada uma tensão e, consequentemente, a corrente elétrica. No caso das turbinas submersas, o processo é basicamente o mesmo, gira a turbina através da água, e na solar é um pouquinho diferente, né? Energia solar fotovoltaica, o termo fotovoltaica, né, é usado, e não ocorre indução eletromagnética. Os fótons que chegam do Sol, eles atingem um material que é semicondutor, e esse material normalmente é silício, né? Eles transferem energia para os elétrons e permite que esses elétrons se movimentem. O campo elétrico interno separa essas cargas e produz uma diferença de potencial e corrente elétrica. Esse fenômeno é chamado de efeito fotovoltaico. Pode passar, por favor? Esse é interessante. Piezoeletricidade. Alguns materiais, né, cerâmicas principalmente, elas podem gerar uma diferença de potencial quando elas sofrem deformação mecânica. Não só deformação, às vezes uma vibração, por exemplo. A gente tem essa sequência de 3 imagens aí, em que, por exemplo, a gente tem uma cerâmica normal. Vocês podem ver que não tem nenhuma diferença de potencial. Ao tracionar, você gera uma diferença, ao comprimir, você gera outra diferença. Isso é aplicado, vocês já devem ter visto, por exemplo, que no Japão eles produzem eletricidade andando. Basicamente, compressão e descompressão de certas cerâmicas. Mas o exemplo mais claro que a gente pode ter disso é o relógio de quartzo. Você pode ver que a maioria dos relógios ponteiro de pulso que você tem por aí é de quartzo. Tem um quartzo escrito bem pequenininho ali embaixo, do meio do relógio, e ele funciona basicamente no processo inverso, né? Como a gente sabe, se a gente coloca energia no motor, ele gira. Mas se você gira o motor, ele gera energia. O processo da piezoeletricidade é parecido. Ao invés de você vibrar o quartzo que tá dentro do relógio para gerar energia, você coloca energia no quartzo, o quartzo vibra e através da vibração do quartzo você consegue medir os segundos. Por isso que relógio de quartzo, o ponteiro, ele não anda em linha, o ponteiro de segundos, ele não tem um movimento contínuo. Ele tem um movimento assim, ó. Porque a cada tantas vibrações do quartzo, o ponteiro conta um segundo. Pode passar. Sobre a transmissão de eletricidade. Acho que assim, o nome mais clássico. Opa! Acho que o nome assim mais famoso sobre esse tipo de experimento é o Tesla, né? Que no final do século XIX ele realizou experimentos com corrente alternada, de alta frequência e alta tensão, e demonstrou a transferência de energia sem conexão elétrica direta. Ele foi o desenvolvedor da famosa bobina de Tesla, né? Baseada em transformadores ressonantes. Atualmente, a transmissão de energia sem fio ela é usada em curtas distâncias, né? Por exemplo, nos carregadores de celular que você só encosta ou os de relógio. Mas o Nikola Tesla ele tem uns experimentos muito interessantes, né? Por exemplo, tem-se relatos, né, contam as lendas que ele tinha uma bobina enorme. Isso existiu de fato. E ele conseguiu transportar energia com uma certa eficiência a ponto de cavalos com vários metros de distância dessa torre sentirem choque tomarem choque a partir das ferraduras de metal deles. Assim, isso é uma lenda, mas é muito legal por estar associado ao Nikola Tesla com a transmissão de energia sem um fio. Pode passar? Agora sobre eletromagnetismo na energia nuclear, né? Primeiro vamos entender o que é energia nuclear, fusão nuclear. A fusão, ela busca unir os núcleos leves, liberando energia. Para isso, o combustível precisa atingir temperaturas extremas e ser confinado sem tocar as paredes do reator. Pode passar que a gente vai ter alguns exemplos aí. O tokamak. Ele usa ele usa uma câmara em formato de touro, que, como vocês podem ver na imagem, é como se fosse uma rosquinha assim interna. E para que o plasma não encoste nas paredes e destrua o equipamento, eles fazem uso de um campo magnético extremamente forte. Então tem que ter muita energia para gerar um campo magnético. Como vocês podem ver a parte rosa, né, da imagem aí,
é o plasma rodando, sendo contido por um campo magnético, né? E observação no slide, a característica importante do tokamak é que você precisa de muita corrente para conseguir controlar esse plasma ao ponto de não deixar ele encostar nas paredes do objeto do reator e as partículas fiquem rodando só numa área contida. Pode passar, por favor? O steel arator, né? Ele também utiliza os campos magnéticos para confinar o plasma, porém, ele usa umas bobinas externas com umas geometrias extremamente complexas. Essa imagem aí que vocês estão vendo é justamente isso. A geometria não é clara, né? Às vezes você tem aqui onde o plasma está girando, e ao invés de ser simplesmente uma rosquinha que encapa esse lugar, é algo. É como se você pegasse um cabo de fone de ouvido, colocasse no bolso, colocasse mais três, esticasse e enrolasse dentro no reator. É basicamente isso. É uma forma, assim, muito complexa, muito difícil de ser feito, principalmente em grande escala. Só que ele tem uma vantagem, né? A fusão dele costuma ser mais estável e contínua por longos períodos. E você não precisa de tanto campo, tanta força eletromagnética, né, para conter isso, tendo em vista que a sua geometria maluca vai conseguir conter de forma adequada esse plasma. Pode passar, por favor? Agora, o laser de inércia. Esse aqui, o eletromagnetismo, não é usado para conter o plasma, mas na verdade é o laser, né? O laser é uma onda eletromagnética. Então, ao invés de manter o plasma preso por campos magnéticos, uma minúscula cápsula contendo deutério e trítio é atingida simultaneamente por lasers. A superfície dessa cápsula, ela aquece tanto que ela vaza, né? Vai embora, e o resto do material implode. E essa compressão, ela gera uma temperatura e uma densidade tão grande que ocorre fusão antes que o material tenha tempo de se espalhar devido à perca da casca, né? E é isso sobre as aplicações atuais, né, de eletromagnetismo em questão de geração e transmissão de energia. Estou aberto para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Qual seria a tecnologia que teria o melhor custo-benefício para o Brasil? Então, você já pode observar que, assim, para os campos, principalmente quando você vai para o Nordeste, né, várias e várias turbinas eólicas. O Brasil é muito bom para isso, porque a gente tem bom vento estocado, né? E energia solar também é muito bom aqui. Elas são estruturas relativamente baratas, né? E elas são complementares à hidrelétrica, às hidrelétricas que a gente tem aqui, não é isso? Então, assim, a fusão, infelizmente, ainda é experimental na maior parte do mundo, mas, enquanto energia renovável, as melhores para se colocar no Brasil é, sem dúvida, eólica e solar. Obrigada pela resposta. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de pilha, né? A gente tem quatro tipos de pilha principal, né? Primeiro, a pilha de Lechanche. A gente tem aqui a imagem da pilha, né? Você vai ter o núcleo da pilha feito com barra de grafite, é, entre, que é o cátodo, né? Feito com barra de grafite. E entre o cátodo e o ânodo você tem essa pasta. E basicamente é o seguinte, né? O ânodo ele vai fazer a oxidação. O zinco é metálico, ele vai se oxidar e ele vai liberar o elétron. Já o cátodo, ele vai fazer a redução. O dióxido de manganês é reduzido na presença de íons de amônio. Aqui tem a equação química desses dois processos. E agora um pouco sobre a pilha alcalina, e uma das mais usadas aqui no Brasil. Ela, porque por dentro, né, você também tem aqui a parte do ânodo, a parte do cátodo. No caso, o ânodo é feito de zinco em pó. Nesse caso, ele também é feito de zinco, só que não em pó, né? No caso da pilha de Leclanché. Tá.
E aqui o cátodo é dióxido de manganês. Enfim. Aí na pilha alcalina, novamente, né, o ânodo é responsável pela oxidação. O zinco vai reagir com a hidroxila do metal do meio alcalino, aqui como está a equação química. E no cátodo vai ter a redução, né? O dióxido de manganês vai ser reduzido. E você tem a equação que mostra esses processos acontecendo. A gente ainda vai ter essa bateria de chumbo ácido, que, se eu não me engano, ela é comum em carros, né? Nesse processo, oxirredução, todas as pilhas elas passam por esse processo. E sempre respectivo, né? Oxidação relacionada ao ânodo e redução relacionada ao cátodo. No caso da bateria de chumbo ácido, onde vai ter o chumbo metálico, que vai se oxidar com sulfato de chumbo. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui é a estrutura da bateria. E a gente também vai ter aqui a parte da redução, que o dióxido de chumbo vai ser convertido em sulfato de chumbo também, nos dois casos. Tá. Aí a gente tem a bateria de íon de lítio. Essa também é muito comum, muito usada. Que a gente tem a estrutura interna dela, a gente vai ter um separador, um eletrólito, um ânodo, um cátodo com um coletor de corrente de alumínio, elétron, etc. E novamente, né, passa o processo de oxorredução. Da oxidação vai ser na descarga, com grafite de lítio, e a redução vai ser também na descarga com óxido de cobalto e lítio. E basicamente é isso. Estou aberta a perguntas. Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Por que que as pilhas alcalinas não são recarregáveis e as baterias de lítio são? Bom, depende da estrutura do eletrodo. No caso da pilha alcalina, né, ela consome e degrada o zinco irreversivelmente. Ou seja, você pagou ela, se precisa de outro. Já a de lítio, ela usa a intercalação. Os íons entram e saem da estrutura sem destruí-la, permitindo milhares de ciclos. Respondido sua pergunta? Perfeito. Muito obrigado. Agora eu vou falar sobre a bateria de ferro. Tá. Funcionamento, ela também funciona nas reações de oxidação. Durante a descarga, o ferro libera elétrons, gerando corrente elétrica, e durante a recarga, o processo é invertido e a energia é armazenada novamente. Aí aqui está mostrando o processo de descarga. Aqui liberando elétrons, né? E peraí, esse lado aqui já é uma estrutura de bateria, né? Mas aqui dá para ver o processo de descarga. Então, separador, você vai ter o ânodo e o cátodo. Você vai ver se esse processo, né? Processo de descarga. Tá. Agora sobre as vantagens e as desvantagens de usar uma bateria de ferro, né? Como vantagem, a gente tem que ela tem uma longa vida útil, ela tem alta resistência a ciclo de carga e descarga, utilização de materiais abundantes, né? Como ferro, ferro é um material muito abundante no planeta, tem um menor impacto ambiental e é uma boa opção para armazenamento de energia renovável. Agora, como desvantagem, a gente vai ter menor densidade de energia, maior peso e volume, menor eficiência energética e carregamento lento. Pode ocorrer formação de gases também durante a recarga. Basicamente é isso. Estou aberta a perguntas. Eu tenho uma pergunta. Se é mais barata e durável, por que que a bateria de ferro ela não compete com o lítio em celulares e carros elétricos? Bom, o problema da bateria de ferro é por conta da baixa densidade energética. Ela consegue armazenar menos energia. Por conta disso, apesar dela ser realmente uma opção boa, ela ainda tem essa falha que
pode atrapalhar bastante o funcionamento, né? No caso, celulares vai durar, tipo, muito menos a bateria do celular. E de carro elétrico, então, né? Que é bem importante. É assim, imagina a bateria do carro, a bateria sendo de ferro, descarrega rápido o carro, em vez de alguma situação, pode causar algum acidente, alguma coisa assim. Então, por conta disso, ela ainda não é uma opção viável para esses casos. Mas basicamente é isso. Respondido? Sim, muito obrigada. Nada. Perfeito. Agora, para matar aqui a apresentação, vou estar falando sobre como a gente faz para calcular, na verdade, como que calcularam a constante de Avogadro. Bem, como que a gente faz para calcular, né, o número de entidades que existem em um mol? Tem um princípio comum ali que todas as pessoas as primeiras pessoas que descobriram isso utilizaram, que é que a gente nunca se conta um por um, né? A gente mede-se uma grandeza macroscópica, que cabe em uma bancada, né, onde você está fazendo o experimento, e uma grandeza microscópica, referente ao único átomo. Então você divide um pelo outro, e você vai ter é, a razão que dá o número. Então você nunca vai, de fato, contar, né, exatamente quantos que tem ali dentro. A primeira pessoa que fez isso foi a Jean Perrin, foi por volta de 1910, e dez, e foi ela que convenceu a comunidade científica de que átomos existem de verdade. Até então, ali, muita gente séria tratava o átomo como ficção, então, uma ficção contábil útil, como diziam, né? E assim, ela partiu da teoria do Einstein sobre o movimento browniano, que é a ideia de que grãos suspensos em um líquido, você pode passar, Laura, por favor, que grãos suspensos num líquido se comportam quase como que uma atmosfera em miniatura. Então, assim como o ar se rarefaz com a altitude, a concentração dos grãos ele vai cair com a altura. Então, a maior parte dos grãos vão ficar na parte de cima e alguns vão cair ali para baixo, né? E a rapidez dessa queda é quem vai definir na verdade, ela depende do número de Avogadro. Então, ela fez algo ali aparentemente simples, né? Ela preparou ali uns grãos de um tamanho conhecido e contou quantos que havia em cada altura ali, né, no microscópio. Ela errou ali a constante por uns 10%, mas isso foi o suficiente para render um Nobel para ela. Agora, pode passar também, partindo para uma outra forma de você contar esse número. Numa eletrose, né, depositando cobre a partir de uma solução, cada íon que chega ao eletrodo consome um número inteiro ali de cargas elementares. Então, basta você medir ali duas coisas: a carga total que passa pelo circuito, que é a corrente, vezes o tempo e a massa depositada na balança. A carga total, no caso, né, que é a corrente, e a massa depositada numa balança, né? Isso, né, assim que você faz, dá a constante de Faraday. A carga por mol de elétron, né? Não é, na verdade, não é em si o número de Avogadro, mas é o número de Avogadro multiplicado pela carga de um único elétron. Basta você ali medir a carga desse elétron e depois fazer a divisão, que você chega. Esse é a outra forma de você calcular. E por fim, pode passar também, por favor, Laura. É a terceira, que é a mais precisa, já construída, que é bem interessante, diferente das outras. A lógica ali aqui já é bem mais direta, né? Você conhece o volume ocupado por um átomo num cristal. E aí o volume total de um pedaço macroscópio, peraí, repetindo essa parte. A lógica é direta. Se você conhece o volume ocupado por um átomo num cristal, o volume total de um pedaço macroscópio, você sabe ali quantos átomos vão ter. Então, para isso, né, você produz essa esfera de silício, que é isotopicamente pura ali, ela foi polida até ficar num volume ali perfeito, para você ali ter o máximo de precisão na hora de calcular esse número, né? E são esses os três métodos ali principais que já se utilizaram na história, né, para calcular esse número. Eu fico aberto agora para o fórum de dúvidas.
Para finalizar, então, eu tenho uma pergunta. Como a determinação da constante de Avogadro permitiu relacionar o mundo microscópico dos átomos e moléculas às quantidades macroscópicas que medimos no laboratório? A constante de Avogadro estabelece a relação entre o número de partículas microscópicas e a quantidade de matéria medida em mol. O seu valor, aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 partículas de mol, permite relacionar átomos e moléculas às grandezas macroscópicas utilizadas na química e na física. Espero que tenha respondido também. É, respondeu sim. Muito obrigada. E, gente, foi Por isso o nada. vídeo. Eu vou deixar as referências bibliográficas, vai estar no final do vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado.